Começa hoje. Expo Agro deve movimentar mais de 30 milhões e atrair 350 mil pessoas. Juíza anula a cassação de mandato de 4 vereadores de Manaus. TRE mantém cassação de prefeito e vice de presidente Figueiredo. STF decide adiar definição de regras das alegações finais de réus delatados e delatores. Congresso mantém 5 de 6 veto de Bolsonaro. Votação de veto a regras eleitorais é adiada. Violência em protestos contra o governo deixa 9 mortos no Iraque. Com sanções, sem dinheiro, diplomatas venezuelanos são despejados de suas casas. Irresponsabilidade. Dirigindo em alta velocidade, garoto de 14 anos invade faixa de pedestres e mata funcionário de uma escola que acabava de deixar o trabalho na estrada da Ponta Negra. Madrugada violenta na cidade. Vocalista de grupo de pagode é executado dentro de lanchonete na Praça 14. Rapaz de 19 anos é morto quando chegava à casa da namorada na Leonardo Moncher. 2 homens foram executados nos bairros da Raiz e Betânia. Nesse último, o pai da vítima também foi baleado. O Jornal da Manhã, 60 anos no ar, começa agora. 5h48. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web mais top do Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Oiuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Almeida FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira em Humaitá. Anamã FM de Anamã. Maran FM em Maran. Caboclo FM de Altas. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Bomba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e eu e você em Boca do Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altazes. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Variação de nuvens pela manhã com pancada de chuva localizadas com trovoada. Isso já aconteceu na madrugada dentro da previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Clima Tempo já previa que era de 90% a probabilidade de chover 15 milímetros. O dia fica quente com temperatura máxima de 35 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade. A umidade do ar é de 76% e os ventos estão calmos com 8 km/h de velocidade. É quinta-feira, 3 de outubro. Chegamos aos 276 dias do ano e faltam 89 para terminar 2019. Dia de Santa Maria Josefa Rossello. Também é o Dia Mundial do Dentista, Dia do Engenheiro de Energia e o Dia da Unificação da Alemanha. O Rio Negro baixou mais 27 centímetros de seu nível em relação ao mar e estava ontem em 21 metros e 2 centímetros. A vazante até ontem era de 8 metros e 40 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1953, instituída a Petrobras, uma indústria de petróleo com sede no Rio de Janeiro, Brasil. 1990, a República Democrática Alemã é abolida e se torna parte da República Federal da Alemanha. 1993, um ataque americano contra um chefe tribal em Mogadíscio fracassa. 18 atacantes e mais de 350 somalis morrem. 5h50. Local. As obras do programa de requalificação viária de Manaus, o Requalifica etapas 1, 2, 3 e 4, vão recuperar mais de 450 quilômetros de vias em toda a cidade, beneficiando mais de 600 ruas. Com o Requalifica 1 já concluído, foram 100 quilômetros e mais de 200 vias, enquanto o Requalifica 3, que está em andamento, vai recuperar quase 80 quilômetros. É a maior ação de recuperação viária já realizada pela Prefeitura de Manaus. E sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia, Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Itamar, bom dia, Eduardo, bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, em nível nacional, polícia prende mulher de ex-PM suspeito de matar a vereadora Marielle e Anderson, que era o motorista dela. Cunhado de Rony Lessa também é alvo de mandado de prisão agora, nesse instante. Eles são suspeitos de ajudar a descartar a arma usada no crime que nunca foi encontrada. Crime aconteceu há mais de 1 ano e meio. Pellegrini falando em crime, foram muitos durante a noite.
Foram uma cidade viveu momentos aí de muita morte, de muito desespero, de pessoas abatidas aí, principalmente na zona sul da cidade. Peregrino, é uma execução que aconteceu na Praça 14 desse vocalista de um grupo de pagode, pode estar ligado também com outro crime que aconteceu lá no bairro da Raiz. Os matadores podem ser os mesmos segundo informações. Pois é, Paulo, né? Algumas testemunhas afirmam que podem ser os mesmos assassinos. A polícia já está trabalhando no caso, delegacia especializada em homicídios e sequestros já tem essas informações, Paulo, e novidades, prisões podem acontecer a qualquer momento. Peregrine, atualizando os nossos ouvintes com informações de agora. Lá de São Paulo de Olivença houve um temporal que destruiu casas, derrubou árvores e a igreja matriz de São Paulo Apóstolo também foi atingida. Os ventos com mais de 100 quilômetros horários, Peregrine, e deixou a população em pânico. Informações chegando no Jornal da Manhã, Paulo Guerra já trazendo informações que estão vindas de São Paulo ainda há pouco, agora também dos municípios do Amazonas, sempre o Jornal da Manhã com as informações em primeira mão. Você vai ouvir e vai ver essas notícias no decorrer do dia que já estão sendo detalhadas aqui no Jornal da Manhã. Peregrino, está faltando luz, faltou luz até às 23 horas lá em Iranduba, segundo informações do J-Rai, e agora desde as 3 horas da manhã uma nova interrupção aconteceu lá no município. É a escuridão, Peregrino. Muito bem, Paulo Guerra, área do centro da cidade também, como Getúlio Vargas, Joaquim Nabuco, Praça 14, parte do bairro de Cachoeirinha, bairros da zona leste da cidade, Nova Vitória, Grande Vitória, Cidade do Leste, Zumbi dos Palmares, São José 4 e outros também estão no escuro nesse momento. Pois é, Peregrino, e o passarinho da morte ontem, hein? Essa noite o passarinho da morte sobrevoou. Ele adora uma escuridão também, né, Peregrino? O passarinho da morte é um passarinho feio, todo desconcertado. O passarinho da morte, o urubu é um gato na frente dele. E ontem, Paulo Guerra, o passarinho da morte sobrevoou a cidade. Peregrino, e o passarinho, como é que ele estava, hein? Todo molhado. O passarinho da morte é um passarinho feio, Paulo. Você imagina o passarinho da morte molhado, preto, com algumas penas já saindo. O passarinho da morte é um passarinho feio, porém, é todo metido, Paulo. Peregrine, falando em acidente de trânsito lamentável que aconteceu na Pedro Teixeira, um garoto de 14 anos dirigindo um carro em alta velocidade invadiu a faixa de pedestres. Peregrine, como os motoqueiros fazem aí costumeiramente. Porque existem motociclistas e motoqueiros e que pedem aí passagem para os carros que saírem da frente para eles irem em frente também. E esse garoto dirigindo o carro invadiu a faixa de pedestres e matou um homem que acabava de sair do trabalho, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, as informações dão conta de que os pais desse garoto estão viajando e ele resolveu pegar a chave do carro e dar uma volta aí na cidade. O que aconteceu foi que ele atropelou, um trabalhador que trabalhava naquela escola ali, na Escola Séculos. O rapaz trabalhava de serviços gerais e acabou sendo atropelado e morto, morreu na hora. O impacto foi dos mais fortes, Paulo. A noite e madrugada proporcionou também vários outros acidentes. Nós tivemos um acidente com um capotamento na Efigênio Salles, com 3 pessoas feridas. Ontem, um caminhão, ao ultrapassar um outro caminhão na pista da raquete, Paulo Guerra, o caminhão, quando foi ultrapassar, pegou a faixa da contramão, obviamente. De lá vinham 2 motos, pegou em cheio as 2 motos. Os 2 motoqueiros estão gravemente feridos, um deles teve a perna decepada no local do acidente. Você tem uma ideia, Paulo? A perna dele que foi decepada ficou aproximadamente 12 metros longe do corpo. Foi um acidente terrível. Foi na hora que estava passando o jogo na televisão quando aconteceu esse acidente à noite de ontem. Peregrine, chuva, pista molhada, um condomínio aberto a acidentes, motoristas devem se acautelar, principalmente você que está dirigindo nesse instante.
Pois é, Paulo, a chuva que já foi muito forte, né, em toda a cidade, nesse momento ela está em áreas isoladas. Por exemplo, onde nós estamos agora, Paulo, num posto de gasolina, demos uma paradinha aqui na Alameda Cosme Ferreira para batermos esse primeiro papo, levarmos essas primeiras informações. Paulo, aqui está chovendo e chovendo muito. Tem muito motoqueiro, muita gente que usa motocicleta, deu uma parada por aqui. Nós também estamos aqui nessa área do posto de gasolina. Se baixar o vidro um pouquinho, já dá para perceber, Paulo Guerra, até o barulho da chuva. Ainda chove e chove muito aqui nessa área da cidade, no extremo leste e nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já previa chuva forte com ventos e também trovoada, e já aconteceu durante a madrugada. O tempo é instável, o céu está encoberto em Manaus, a temperatura é de 24 graus, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo, uma noite de madrugada aí com chuva, noite de madrugada com movimentação intensa em pronto-socorro, equipe do Instituto Médico Legal, muito trabalho também na noite de madrugada, e nós vamos trazer essas e outras informações daqui a pouco, Paulo Guerra, dentro do nosso noticiário policial. A cidade está se atualizando nesse instante, não é, Alberto? Ah, sem dúvida nenhuma, Paulo Guerra. Jornal da Manhã sempre com informações quentes, informações de momento, de Manaus, de todo o Brasil e também do mundo. Até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações. O prefeito Arthur Vigílio Neto anunciou que já está em andamento o processo licitatório para a aquisição de 4 unidades básicas de saúde UBSs móveis. O anúncio aconteceu nesta quarta-feira, na abertura da programação de ações alusivas ao Outubro Rosa, na sede da Subsecretaria Municipal de Políticas Afirmativas das Mulheres. A equipe de inspeção da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, em parceria com a Polícia, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, apreendeu mais de 1 tonelada de produtos vencidos na manhã de ontem no conjunto Américo Medeiros, no bairro Cidade Nova. A ação, motivada por denúncia, é uma continuidade da Operação Alimento Desfavorável ocorrida na semana passada. Durante a inspeção dos fiscais da ADAF no estabelecimento clandestino que funcionava em uma casa, foram encontrados produtos com data de validade vencida, fracionados e acondicionados de forma irregular. Queijo, presunto, mortadela, calabresa e bacon eram os produtos que estavam vencidos com o mês de setembro e que seriam comercializados com uma nova data do mês de outubro e sem o serviço de inspeção estadual, o CIE. Os funcionários não usavam o uniforme apropriado como o equipamento de proteção individual necessário para o processamento dos produtos. Os produtos eram comercializados para mercadinhos e padarias. Imagine só o perigo que corre a saúde da população. 5h59 em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus, lá em Altazes. Voz 6 Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramo. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Rádio Voz de Canutama. Beruri, Josivan em Beruri. Rádio Web mais top no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Nhamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Feira do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. O tempo é instável em Manaus, com chuvas, céu nublado, temperatura de 24 graus. A empresa Águas de Manaus, responsável pelo abastecimento na capital, foi notificada nesta quarta-feira devido a uma falha no serviço causada por um vazamento no bairro Parque 10 de Novembro. Moradores relataram que o problema ocorreu por pelo menos 5 dias seguidos. Em nota, a empresa informou que o abastecimento já foi normalizado. O caso foi denunciado na ouvidoria da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus, a AGEBAN. O órgão afirma que, segundo o termo aditivo de contrato de concessão, a concessionária deve informar por meio de ampla divulgação na imprensa e outros meios adequados sobre quaisquer alterações e interrupções na prestação dos serviços. A empresa Processamento de Dados do Amazonas S.A., Prodan, encerrou nesta quarta-feira sua participação no 9º Fórum da Internet no Brasil, com a presença do seu diretor-presidente João Guilherme de Moraes Silva, no workshop Acesso à Internet nos municípios do Amazonas. Na pauta do debate estiveram temas importantes como a resolução de problemas de conectividade, soluções de telecomunicações já existentes e projetos que atendam à demanda do interior do Amazonas. O vereador Wallace Oliveira do Pode voltou a defender nesta quarta-feira a aprovação do projeto de lei que proíbe nas ruas de Manaus malabarismo com objetos que possam provocar acidentes como facões
e fogo. O parlamentar ressaltou que recebeu relatos de pessoas sobre essa atividade e os riscos a ela é inerentes. O Jornal da Manhã há tempo já vem denunciando essa prática. O Diário Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de ontem mostra que a Corte Eleitoral manteve a sentença inicial em que cassava os mandatos do prefeito e do vice de presidente Figueiredo, Romeiro Mendonça e Mário Abraão, respectivamente. Conforme a Secretaria Judiciária do órgão, com sentença mantida, ainda deve se decidir sobre a manutenção da chapa no cargo. E a divulgação aconteceu não ontem, mas já nesta quinta-feira, no Diário Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral. A juíza da 37ª Zona Eleitoral, Kathleen dos Santos Gomes, atendeu o pedido da defesa de 4 vereadores do PL e da deputada estadual Joana Dark, do PL também, e tornou sem efeito a sua própria decisão que cassou o mandato dos parlamentares por fraude no registro de candidaturas sob o argumento de cerceamento de defesa. No dia 19 de agosto deste ano, a magistrada cassou o mandato dos vereadores do PL, antigo PR, Edson Bentes de Castro, Sargento Bentes Papinha, Fred Mota e Mirtes Salles, que assumiu a vaga da deputada estadual Joana Dark, e Cláudio Proença. Além desses, a juíza decretou a inelegibilidade de Joana Dark, eleita vereadora em 2016 e deputada em 2018. Em decisão publicada no Diário Oficial da Justiça Eleitoral desta quarta-feira, a juíza admite que Joana Dark não tomou conhecimento do laudo grafotécnico que prejudicou sua defesa. Deputado Cabo Maciel pediu ontem que seja encontrada uma solução para que mais de 550 trabalhadores e servidores públicos seletistas da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, a Unisol, para que não venham ser prejudicados com seus direitos trabalhistas. De acordo com o Cabo Maciel, o contrato com a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, a Unisol, que prestam serviços, é encerrado dia 4 de dezembro deste ano, e mais de 550 trabalhadores que prestam serviço para o hospital correm risco de ficarem sem os seus direitos trabalhistas garantidos devido à falta de recursos na Unisol para arcar com a rescisão no valor de 30 milhões. O hospital em caso é o Francisca Mendes. Ainda bem que terminou o texto. 6:05. De autoria do deputado estadual Genésio Campos, do PT, aconteceu ontem na Câmara Municipal do município de Tabatinga uma audiência pública que debateu a situação da instalação portuária pública de pequeno porte IP4 daquele município. Durante a audiência, o deputado destacou a importância do funcionamento do porto para a população de Tabatinga, salientando também que é preciso que haja mais comprometimento por parte do governo federal e do governo do estado na melhor estruturação e reativação dos portos de pequenos porte nos municípios do Amazonas. Josué Neto garante apoio ao empreendedorismo do Amazonas por meio do Sebrae. Quem tem os detalhes é J. Rai. O estímulo ao empreendedorismo no Amazonas por meio de emendas parlamentares destinadas pelos deputados estaduais recebeu o compromisso do presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto. Em discurso durante a sessão plenária de ontem, o parlamentar parabenizou a equipe do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae Amazonas, que esteve na última terça-feira na Alean para articular a destinação de recursos voltados para o desenvolvimento de projetos na capital e no interior do estado. Josué Neto destacou que a iniciativa do Sebrae, por meio do presidente do Conselho Deliberativo do órgão, Muni Lourenço, e da diretora superintendente Lamice Said, foi histórica. Eles estiveram aqui para pedir apoio para que haja continuidade dos projetos em Manaus e no interior. Já temos vários deputados que trabalham essa questão do empreendedorismo, mas precisamos de novos apoios, disse Josué Neto. O presidente da Assembleia Legislativa, que há anos trabalha em parceria com o Sebrae Amazonas, disse estar feliz com a adesão de novos deputados no engajamento pelo empreendedorismo no estado. Em seu discurso, Josué Neto lembrou colegas como o deputado e presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, a Adjuto Afonso, como exemplo pelo trabalho que desenvolve especialmente no município de Lábrea. Essa é a oportunidade que temos de iniciar projetos em cidades que ainda não possuem atividades do Sebrae. Estamos à disposição de instituições sérias, justas e que, através de sua responsabilidade, levam o bem comum para o povo do Amazonas, destacou Josué Neto.
6:08 em Manaus. Muita gente questionando sobre as defensas aqui nos pilares da ponte Rio Negro. É bom que se observe isso e as autoridades também. Relator das contas da Secretaria de Estado de Educação, o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Josué Filho, determinou ontem por meio de ofício que a Secretaria encaminhe à Corte de Contas o planejamento global da Secretaria para o ano de 2020 para acompanhamento concomitante pelo Tribunal de Contas do Estado. A solicitação foi feita a partir de uma sugestão do conselheiro Ari Moutinho Júnior durante a sessão do Pleno e enviada à SEDUC em uma notificação referente à manutenção do fornecimento de merenda escolar. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado julgou irregular ontem as contas do ex-prefeito de Presidente Figueiredo, Neilson da Cruz Cavalcante, do exercício financeiro de 2014. Devido às diversas irregularidades constatadas pelos órgãos técnicos e ministerial do TCE, o ex-gestor foi condenado a devolver aos cofres públicos, entre multa e alcance, o valor de 4,4 milhões de reais. O ex-prefeito, que ainda pode recorrer, tem 30 dias para devolver o dinheiro aos cofres públicos. O TCE também alertou a Prefeitura de Presidente Figueiredo por ter ultrapassado o limite de despesas com pessoal previsto em lei. O alerta foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal por meio da Diretoria de Controle Externo de Arrecadação, Subvenções e Renúncia de Receitas. De acordo com a publicação do Diário, a Prefeitura de Presidente Figueiredo gastou no primeiro semestre deste ano 57% do orçamento do município com pessoal, enquanto o limite estabelecido na legislação é de 54%. A exposição agropecuária do Amazonas, a Expoagro, o maior evento de agronegócios do estado, começa hoje na área externa do Centro Universitário Newton Lins, lá no Parque das Laranjeiras, com entrada gratuita. De volta 6 anos depois da realização da última edição, a feira deve movimentar 30 milhões de reais e atrair um público de 350 mil pessoas entre esta quinta-feira e o domingo, data do encerramento desta edição. Em 2019, cerca de 30 expositores vão participar do evento, entre agricultores, pecuaristas, pescadores, piscicultores, produtores rurais, comerciantes de alimentos e bebidas, ambulantes e empresas do setor, incluindo investidores de outros estados. Considerada a rainha das missas na história da música, a obra Missa Solenes do compositor alemão Ludwig van Beethoven será apresentada pela primeira vez em Manaus, na 16ª edição da série Guaraná pela Amazonas Filarmônica e Coral do Amazonas. O concerto vai acontecer hoje às 20 horas no Teatro Amazonas. A entrada é gratuita, mediante a doação de um brinquedo para a campanha Doe um Brinquedo e Ganhe Sorriso. O concerto contará com a regência do maestro Luiz Fernando Malheiros, além de solistas dos corpos artísticos e convidados. Malheiros explica que a obra é uma das mais complexas e belas de Beethoven, exigindo um alto nível técnico para sua execução. A Filarmônica e o Coral serão acompanhados de 2 solistas integrantes dos corpos artísticos do estado, a soprano Diana Nobre e o tenor Juremir Vieira, e 2 solistas convidados, a mezzo-soprana Luísa Franciscone e o baixo Andrei Mira. Polícia. Madrugada violenta na cidade. Quem traz os detalhes é Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, noite e madrugada também, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de grande movimentação nos pronto-socorros da cidade. Pronto-socorro 28 de agosto, 4 pessoas deram entrada vítima de arma de fogo, ou seja, 4 levaram tiros, uma pessoa deu entrada vítima de faca, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Assim foi o plantão no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Em meio à chuva, noite e madrugada chuvosa, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta de que a briga começou, Paulo Guerra e ouvintes, após discussão devido ao trânsito. Tudo aconteceu na Avenida Altasmirim, a famosa Grande Circular. Olha a morte! Uma profunda facada na barriga. 30
32 anos de idade a vítima. Ele levou essa facada após a discussão com o homem. Após a discussão com o homem em um bar. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro Cidade de Deus. Era por volta de 22h30 à noite de ontem. Pronto, socorro, Platão Araújo. O Platão Araújo bombou durante a noite. O negócio não foi fácil. Em um violento acidente de trânsito ocorrido, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na pista da raquete, na área do Distrito Industrial 2, ali fronteira com o bairro Nova Vitória. 2 caminhões em alta velocidade, todos no mesmo sentido. Um foi ultrapassar o outro, daí o outro que foi ultrapassar, Paulo Guerra invadiu a outra mão, invadiu a contramão e colidiu de frente com 2 motocicletas. Os motoqueiros ficaram gravemente feridos. Um deles teve a perna decepada. A perna dele foi parar aproximadamente 12 metros longe do corpo. Uma cena macabra. O outro que vinha na motocicleta ao lado também se machucou e teve a perna esmagada pelas rodas do caminhão. Os dois irão se escaparem, irão ficar aleijados, irão ficar sem a perna. Essas informações na hora lá do SAMU. A perna do rapaz que teve a perna esmagada, ficou um negócio terrível, ficou diminuída, ficou um negócio, parecia um mingau, a perna do homem. Isso é acidente gravíssimo na avenida, na pista da raquete. O outro perdeu a perna na hora, o outro teve a perna decepada. Negócio, cenas macabras ocorridas ontem na pista da raquete. Os 2 homens, os 2 motoqueiros deram entrada no pronto-socorro Platão Araújo, onde permanecem internados. Uma briga, 4 brigaram, parecia briga de galera. 4 homens brigavam ontem em um bar localizado também na área do bairro Nova Vitória. Os homens estavam brigando por causa de cerveja. Começou a briga por causa de quem ia pagar uma conta, quem vai pagar essa, quem não vai. Daí houve uma discussão, essa discussão se acalorou e houve troca de garrafadas, cadeiradas, tacos de sinuca na cabeça. 3 deles precisaram passar pelo pronto-socorro Platão Araújo. Isso aconteceu à noite de ontem. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, outra vítima de acidente de trânsito. O trânsito está louco na cidade. E ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais um que deu entrada vítima de atropelamento. Dessa vez, o acidente aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro Zumbi dos Palmares. Outro de acidente de trânsito deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de um capotamento ocorrido na Avenida Efigênio Salles. Muita desgraça no asfalto, muita desgraça no trânsito da cidade. Como tá morrendo gente no asfalto na cidade de Manaus. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã também deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Um homem vítima de agressão física, de violência doméstica. As primeiras informações dão conta de que ele chegou embriagado, chegou completamente bêbado em casa e foi agredido pela esposa com a ajuda da sogra. A esposa de 45 anos, a sogra de 70 anos ajudou a agredir a vítima. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo com a cabeça quebrada e completamente embriagado. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, a pedra bombou! A pedra bombou! Um passarinho da morte sobrevoou a cidade. Então, vamos aos registros. Desgraça no asfalto.
Irresponsabilidade. Alguém tem que pagar por isso. Um funcionário de uma escola da estrada da Ponta Negra foi barbaramente atropelado e morto na faixa de pedestre, bem em frente à escola. O veículo atropelador em alta velocidade era conduzido por um garoto de apenas 14 anos de idade. O garoto já é assassino, já é bandido, já matou uma pessoa de 14 anos, aliás, com apenas 14 anos de idade, já matou um no trânsito. Rapaz, eu queria descobrir o nome dele. Ai, Pellegrini não fala assim que ele é filho de gente rica. É bandido, é safado, é ordinário, é assassino. Ele usou o carro da família para atropelar uma pessoa. As informações dão conta, Paulo Guerra, Rio 20 do Jornal da Manhã, de que os pais do garoto infrator, desse safado, estão viajando, os pais, e ele achou de pegar o carro e matar uma pessoa, um trabalhador, um pai de família humilde, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais no colégio. Aí o outro me diz, não fala que a gente é filho de gente. Como é que não fala? Daí, é filho de gente rica, mas já é bandido. Matou uma pessoa, matou um trabalhador. Ele tem 14 anos de idade, o bandido que matou, atropelado uma pessoa. Ele matou, se está em alta velocidade, se sabe que pode matar uma pessoa, se dirige um carro em altíssima velocidade, sabe sim que pode causar morte, sabe sim que pode causar um homicídio. Sabe. Então, é culpado, é assassino, esse pequeno infrator. No bairro da Praça 14, é na zona sul da cidade. O passarinho da morte mora na zona sul. Como morre gente na zona sul da cidade? E ontem não foi diferente. No bairro da Praça 14, um pagodeiro, um famoso pagodeiro da cidade, estava trabalhando no lanche quando foi barbaramente assassinado com 4 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Eu deixei 2 balas de lado. Vamos contar de novo esses tiros, Paulo. O pagodeiro morreu com 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo. A polícia já está investigando para saber qual a real motivação do crime. Por que uma pessoa chegou próximo a esse cantor e disparou sem levar absolutamente nada. Morte no bairro de São Lázaro. É na zona sul da cidade. A zona da morte, a zona sul, a zona mais violenta da cidade. Mais uma vez foi palco de morte e dessa vez foi no bairro de São Lázaro. Mais uma vez o bairro de São Lázaro foi palco de morte. O homem foi assassinado a tiros. Até o presente momento não identificado. Ele levou 4 balaços pelo corpo após receber os tiros. Uma ambulância do SAMU foi acionada. Entretanto, já havia pouco o que fazer. Já não havia como salvar a vida desse homem que após os balaços não resistiu aos ferimentos. E morreu. Vitor Coutinho, o nome dele era Vitor Coutinho. Ele morreu com 1, 2, 3, 5, 6 balaços pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que ele foi executado. Nada foi levado da vítima. O pistoleiro é bom no gatilho. O pistoleiro fugiu da área, não errou nem o tiro, matou a vítima na hora. Ele não teve sequer condições de ser levado a uma unidade de saúde. Acabou morrendo e morreu na hora. Bairro da Betânia.
bairro da Betânia. A Betânia é na zona sul da cidade. Mais uma morte na conta da zona sul. E dessa vez a vítima foi o Diogo Santos Serra. O Diogo Santos Serra foi assassinado. Ele tinha 25 anos de idade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A vítima não tinha passagem pela polícia. A vítima, segundo os moradores da área, era extremamente gente boa, gente da melhor qualidade. E quando estava voltando do trabalho, ele estava chegando em casa quando percebeu que estava sendo seguido por um carro. Ele ainda tentou correr para a casa dele, ele estava próximo da casa, ainda conseguiu entrar em casa. Só que os bandidos foram atrás, o assassino foi atrás, adentrou a casa, lá encontraram também o pai da vítima. Ele tentou salvar o próprio filho e foi baleado com um tiro nas costas. Logo eles alcançaram o Diogo e o assassinaram com 4 tiros, 4 deles na cabeça. O jovem tinha 26 anos de idade, era trabalhador, trabalhava numa indústria do distrito industrial e a vizinhança, testemunhas, todos afirmaram, era gente boa lá da área do bairro e não mexia com ninguém lá no bairro da Betânia. Porém, não se sabe o porquê que ele foi perseguido e morto dentro da própria casa pelos pistoleiros. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, próximo à casa da namorada, um rapaz foi barbaramente assassinado a tiros. A delegacia especializada em homicídios e sequestros foi até o local. Uma equipe da delegacia foi até o local e já fez os primeiros procedimentos de investigação. Já foi na área também o Departamento de Perícia Técnica Científica. O carro tomba do Instituto Médico Legal fez o frete do corpo até a sede do IML. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 51 exames de corpo de delito. Pessoal do IML teve muito trabalho a noite de ontem. Não deu nem para ver o jogo. Jogo de ontem, quando o Grêmio conseguiu uma façanha. O Grêmio conseguiu empatar com o Flamengo. Houve muita comemoração na Arena do Grêmio. Afinal de contas, o Grêmio conseguiu empatar com o Flamengo. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 5.087, acumulou, a quadra saiu para 61 apostadores, cada um vai receber R$7.097,78. O Terno teve 6.081 apostas ganhadoras com premiação individual de R$116,11. Dezenas sorteadas 02, 11, 24, 39. Fecha o jogo. 73. A Loto Fácil acumulou. Com 14 acertos, foram 444 apostas, cada uma vai receber R$1.860,34. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 06, 08. Anote aí, 09, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 23 e 25. A Mega Sena também acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$18 milhões. Dezenas sorteadas 08, 16, 20, 21, 31 e 34. A quina saiu para 38 apostadores, cada um vai receber R$42.670,91. Agora teve 2.925 ganhadores com premiação individual de R$791,93. Repetindo os números da Mega Sena: 08, 16, 20, 21, 31 e 34. 08, 16, 20, 21, 31 e 34. 6h35. Esportes. O Palmeiras conquistou a versão sub-17 da Copa do Brasil durante a tarde de ontem. No estádio do Pacaembu, o time alviverde conseguiu reverter a vantagem do São Paulo e garantiu o título nacional com o triunfo por 2-0
sobre o rival tricolor. Na partida de ida pela semifinal da Libertadores da América, Grêmio e Flamengo ficaram no empate em 1-1 ontem à noite lá em Porto Alegre. Com o resultado, o confronto fica aberto para a volta no Rio de Janeiro. Os visitantes foram superiores no primeiro tempo e chegaram a ter 2 gols anulados. O Grêmio equilibrou o confronto na etapa final, mas viu o Flamengo marcar com Bruno Henrique. Nos minutos finais, os gaúchos empataram com PP para deixar tudo igual na arena. Os dois times voltam a se encontrar no dia 23 de outubro no Maracanã. Quem vencer garante vaga na final. Uma igualdade com gols leva o Grêmio para a decisão. E os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro? Atlético Mineiro 1, Vasco 2. Chapecoense 0, Corinthians 1. Os jogos de hoje. 19h15 pelo Campeonato Brasileiro Série B tem América Mineiro e CRB. Às 21h30 jogam Vitória e Sport. Últimas notícias. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em forte queda ontem, com o mercado externo desfavorável e investidores de olho na votação da reforma da Previdência no Senado. O Ibovespa encerrou o pregão em baixa de 12,90% a 101.031 pontos. No menor índice, no menor nível em quase um mês. O dólar caiu 0,68% a 4,1342. A produção de petróleo no Brasil totalizou em agosto 2,989 milhões de barris dia, alta de 18,5% na comparação anual e novo recorde mensal, superando julho deste ano, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis nesta quarta-feira. Já a produção de gás natural em agosto atingiu o recorde de 133,3 milhões de metros cúbicos diários, avanço de 7,4% ante a máxima anterior de julho e alta de 25,3% na comparação com agosto de 2018, acrescentou a ANP. A Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos anunciou ontem que determinou uma inspeção em aviões Boeing 737NG, o modelo anterior do polêmico 737 MAX, após a descoberta de fissuras estruturais em uma aeronave lá na China, segundo a agência France Press. O mandato afeta 1.911 aviões registrados nos Estados Unidos, informou a FAA. Desses, 165 deverão ser inspecionados nos próximos 7 dias. Os aviões envolvidos são 737-600, 700, 700C, 800, 900 e 900ER, que compõem a linha New Generation. Justiça manda soltar a suspeita de invadir celulares de autoridades. Suelen Priscila de Oliveira estava presa desde o dia 23 de julho e é investigada na operação Spoofing. Apesar de deixar a prisão, ela ainda terá que cumprir medidas cautelares. O Brasil registra queda de 22,6% nas mortes violentas nos primeiros 7 meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2018. É o que mostra o Índice Nacional de Homicídios, criado pelo G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Chegou a 23 o número de mortos em um acidente de ônibus perto de Cusco, no sudeste do Peru. O veículo caiu de uma ribanceira em uma região montanhosa nos Andes. De acordo com a agência andina, foram identificadas 21 das 23 vítimas que tinham entre 14 e 62 anos. Outras 30 pessoas ficaram feridas. Os números foram revisados ao longo do dia de ontem, segundo a imprensa peruana. O ônibus da empresa de transporte expresso internacional Palomino viajava de Cusco a Puerto Maldonado, cidade que fica na região da Amazônia peruana. Como resultado das sanções americanas contra a Venezuela, os diplomatas de Caracas em diversos postos no exterior estão com suas transações bloqueadas, contas fechadas e sofrem até mesmo para pagar aluguéis e receber salários. Diplomatas da missão na Venezuela perante as Nações Unidas confirmaram que desde meados do ano os bancos deixaram de aceitar suas contas. Um deles é o próprio embaixador Roger Valero, que teve sua conta simplesmente fechada. Sem poder retirar dinheiro há meses, o chefe da missão recebeu há poucas semanas uma carta de despejo do dono do edifício onde mora. Valero negociou uma solução temporária com a condição de que não houvesse mais nenhum atraso. As instituições financeiras temem que, diante das sanções americanas, sejam punidas nos Estados Unidos por manter os canais abertos para a diplomacia venezuelana. O resultado foi o fechamento de contas em bancos como Credit Suisse, que não está disposto a colocar em risco sua relação com o gigante mercado americano. Protestos violentos no Iraque contra o governo deixaram ao menos 9 mortos entre esta terça e esta quarta-feira, além de centenas de feridos. Manifestantes exigem fim da corrupção, melhores serviços públicos e maior oferta de emprego. O primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdul Mahdi, impôs toque de recolher em algumas cidades iraquianas, inclusive a capital, Bagdá, onde todos os veículos e pessoas estão proibidos de trafegar a partir das 5 horas desta quinta-feira
quarta-feira, horário local, até segunda ordem, informou o gabinete do Premier. O Congresso Nacional manteve 5 dos 6 vetos do presidente Jair Bolsonaro pautados para a sessão conjunta de deputados e senadores nesta quarta-feira. O veto presidencial a trechos da lei que altera regras eleitorais e sobre partidos políticos não foi analisado. Com o adiamento, partes do projeto que alteram regras eleitorais não poderão ser aplicadas nas eleições de 2020 porque precisariam estar em vigor até um ano antes do pleito, ou seja, precisariam ser analisadas antes do dia 4 de outubro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, afirmou nesta quarta-feira que a conclusão da votação da reforma da Previdência poderá ficar para a segunda quinzena de outubro. Inicialmente, Alcolumbre havia dito que a proposta de emenda à Constituição que altera as regras de aposentadoria seria votada entre os dias 1º e o dia 15 deste mês. Mas com atraso na tramitação, o senador admitiu que o prazo pode mudar. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou ontem que, em tese, toda decisão que impeça o compartilhamento de dados pode contrariar a obrigação do servidor público de informar as autoridades sobre eventuais irregularidades de que tenha conhecimento. Ou seja, ele é a favor do compartilhamento de dados entre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF e o Ministério Público. Ele deu a declaração ao ser questionado pela Globo News em entrevista sobre o compartilhamento de provas entre órgãos de controle e o Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal informou na noite de ontem que foi adiado o julgamento que definirá em quais situações pode haver anulação de sentenças de processos em que há réus delatores e delatados. O julgamento estava previsto para a sessão desta quinta. Não há nova data para apreciação do tema. Nesta quarta-feira, os ministros decidiram por 7-4 que as alegações finais de réus delatores têm de ser apresentadas antes das alegações dos réus delatados a fim de se assegurar o amplo direito de defesa. 6h46 em Manaus. Eu vou conversar com o Paulo de Correia, que está voltando de férias, e um assunto muito polêmico aqui, as redes sociais também aqui, inclusive dizendo que o jornalismo da radiodifusora é uma vergonha, com relação ao caso envolvendo o filho da primeira-dama. O que acontece é que aqui trabalhamos com notícias atualizadas. Essa já passou, já é velha, não é, o de Correia? Bom dia, Paulo. Paulo, existe hoje no Brasil uma minoria que só pensa em fofocas, né? E às vezes acha que tem o direito de pegar um telefone, entrar nas redes sociais e determinar que um jornalismo não é só com a gente, não. Qualquer jornal faça isso que bem entenda. Olha, se você tem algum problema particular contra alguma pessoa, vai na residência, vai lá, conversa, porque é muito fácil, por tabela, tentar conduzir um jornalismo de credibilidade, principalmente o nosso, lá se vão mais de 60 anos, induzindo a fazer coisas que não está dentro daquilo que a lei determina. Assunto policial é assunto policial, lamentamos o que acontece, divulgamos o dia a dia, vivemos o momento, no momento que acontece o fato, a difusora divulga imediatamente e daí para frente quer que fique virando tipo uma espécie de novela. Não é o nosso caso, nós trabalhamos no dia a dia. Às vezes mesmo eu tenho problemas dentro do meu programa, Paulo. Alguém me diz, Valdir, que dia eu vou receber pelo INSS? Eu disse, minha senhora, eu falei semana passada, a senhora me dá mais uns 20 minutos que eu vou tentar pegar minha pauta de uma semana atrás para ver, porque a coisa corre com tanta rapidez, Paulo, que é muito difícil. Nós vivemos um momento, o jornalismo, ele é jornalismo atualizado. Fofoca é para quem gosta de fofoca. E outra, o que for surgindo, imediatamente a difusora vai divulgando o que for surgindo com responsabilidade, com credibilidade. E nós temos um lema aqui na difusora, onde começa o dever, termina a amizade. A notícia acontece primeiro aqui na difusora. Sem dúvida alguma, nós divulgamos aqui o que a manifestação do prefeito Arthur Neto, ele não falou como prefeito, mas sim como pessoa, esposo da mãe do garoto, do rapaz. E colocamos aqui no ar a manifestação do prefeito através do Facebook. Em seguida, Valdir Correia, nós também divulgamos aqui o que disse a polícia. O que disse a polícia. A polícia disse que está investigando e eu disse inclusive aqui, doa quem doer, não interessa qual é o nome de quem é filho, nós vamos divulgar, não tem nenhum problema. Nós trabalhamos com fatos e a difusora vai na fonte oficial. Disse-me disse, isso é para quem não faz jornalismo com credibilidade. Agora, tem outro lá, nós lamentamos profundamente no caso que aconteceu com a família, nós queremos que aconteça com ninguém, de qualquer maneira, uma morte é uma morte.
Agora, induzir o jornalismo, induzir uma emissora, induzir um jornal, uma televisão, a fazer o que o cidadão que está do outro lado quer que faça. E às vezes muito mais de 90% misturando politicamente, esse nunca será o nosso caminho, nós vamos sempre em busca da verdade. Agora, para finalizar, dentro daquele velho estilo, se você está incomodado em ouvir o Jornal da Manhã, o Valdir Correia, a programação da Rádio Difusora, existem muitas estações de rádio, mude de estação. Exatamente. Agora nós não podemos partir exatamente para ser induzido a fazer um jornalismo marrom, isso nós não faremos. Sem dúvida alguma. Muito obrigado, Valdir. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Supremo decide hoje regra para processo de condenados da Lava Jato. A Folha de São Paulo. Heran diz que Janot causa asco e pede ao OAB que o impeça de advogar. O Estado de São Paulo. O tribunal manda soltar investigado em uma operação que mira hackers de Moro e Deltan. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. O Tribunal do Júri decide condenar a arquiteta Adriana Vilela, acusada de matar os pais. Valor econômico. Senado rejeita destaques e conclui votação da Previdência em primeiro turno. Estado de Minas. Dona de asilo estuprava idoso jovem com paralisia em Belo Horizonte. Jornal do Comércio no Recife. Estudante de pedagogia esfaqueia colega de curso na Universidade Federal de Pernambuco. Fortaleza, Diário do Nordeste. Família de cearense que morreu na Suíça faz campanha para trazer o corpo para Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. A empresa brasileira entra na justiça contra a União e Anvisa para poder plantar maconha. As edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. O comércio projeta 44,8 milhões em brinquedos. Em tempo. Investimento de 250 milhões para Manaus. A crítica estampa hoje, olha a manchete. Primeira dama se manifesta, meu filho é doente, mas não é assassino. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição Valdir Correia, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.